Salve, meu povo louco! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Pelo visto, a quarentena não vai passar tão rápido. Já estamos aí na marca de 50 mil mortos. Estado de São Paulo com quase 1 milhão de pessoas infectadas. Enfim, Curitiba, que parou o seu isolamento social, agora volta, porque quadruplicou o número de contágio. Então, esse momento é um momento difícil para todos nós. Mas nós não vamos deixar de ter contato com o conhecimento, porque ele não está só por meio desse modo remoto. O conhecimento ele está em todas as áreas. Conhecimento enquanto linguagem, enquanto modo de influenciar o ser humano, atravessa a nossa cultura. Pois bem, cultura é linguagem, como bem vimos. Nós somos seres que possuímos duas naturezas, uma animal e outra cultural. E vamos nos deter agora nessa natureza cultural, pois hoje vamos dar início ao estudo da Escola de Frankfurt, ou Instituto de Frankfurt, como melhor recebe o nome. Perfeito? Por que não escola? Porque não formou uma escola. Quando se diz que forma uma escola, há uma certa unificação desse pensamento. E se vocês forem observar os autores do Instituto de Frankfurt, vocês verão que não há uma unidade entre o pensamento deles. Todos eles apresentam um pensamento crítico, que tem grande influência do pensamento filosófico de Immanuel Kant, Hegel e Karl Marx. Pois bem, esse instituto ele tem como aporte teórico duas correntes muito fortes do século XX. Isso? Não, do século XIX. Demorou? Século XX, porque eu estou confundindo aqui que o Freud ele vai publicar o Traumtung, que é a interpretação dos sonhos. Ele dá uma atrasadinha, ele quer publicar em 1900 para marcar uma obra do século XX, mas a psicanálise, que não é uma psicologia, psicanálise é um método de investigação do espírito humano e das questões da mente, enfim, do comportamento, da personalidade, patologias e tudo mais do ser humano. Busca entender essa relação entre psiquismo e cultura e como o ser humano, ao tomar consciência desses pensamentos, ele poderia melhor se controlar, enfim, entender o que se passa. Então, pois bem, o Instituto de Frankfurt é um instituto que vai beber, sobretudo, da psicanálise de Sigmund Freud e nas teorias de Karl Marx, teorias marxistas. Pois bem, galera, nesse momento nós vamos estudar a indústria cultural e a cultura de massa. São duas questões teoricamente formuladas pelo Instituto de Frankfurt. Alguns nomes desse instituto eu gostaria de destacar, que é Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, Jürgen Habermas. Esses são nomes que vocês vão, com certeza, escutar ao longo da vida de vocês, sobretudo se vocês continuarem nesse caminho de construção de conhecimento, de tomada de autoconsciência. Galera, antes de começarmos a adentrar essa temática, é muito importante que nós façamos uma breve contextualização histórica. Nós não vamos tomar muito aqui a área do professor de história, mas é, é muito importante que retomemos alguns aspectos históricos. Sociologia é uma área do conhecimento que dialoga principalmente com a história. Não há objeto de pesquisa ou nichos de investigação fora da história. Então, vamos retomar
um momento em específico. Não vou aqui me ater às guerras de unificação da Alemanha e da Itália, mas na segunda metade do século XIX, essas duas nações ainda não haviam se formado. Perfeito? Existia então nos seus territórios uma grande disputa. Eles eram fragmentados. Perfeito? Não existia uma unidade econômica e tampouco política que amalgamasse, que desse forma, que permitisse a construção dessas nações. Pois bem, esse cenário muda na segunda metade do século XIX, onde vão acontecer guerras de unificação da Itália e, consequentemente, também, como estou aqui a expor, na Alemanha. Nesse momento, galera, a segunda metade do século XIX, nós estamos aí por volta de 1850, 56. Não vamos nos ater muito às datas, mas eu preciso que vocês se localizem nessa cronologia. Quem manda no pedaço é a Inglaterra, desde a construção do seu parque industrial, da Revolução Inglesa e anteriormente promovida nessas grandes transformações por meio das revoluções burguesas. Perfeito? Que vão retirar o poder da realeza e vão criar uma situação político-econômica para o desenvolvimento desse novo modelo de materialização da existência humana que é guiado por meio do capitalismo industrial. Pois bem, esse é um panorama que nós estamos aqui construindo. Então, vamos nos ater a uma data aqui para que a gente crie um momento histórico, para que marquemos alguns detalhes. 1870, 1871 é a Guerra Franco-Prussiana. Depois desse momento, a Alemanha entra num processo de unificação, principalmente quando Otto von Bismarck, né, depois que Guilherme I sobe ao poder, ele vai chamar esse ministro que vai promover esse processo de unificação. Perfeito? Então, de 1871 até o início da Primeira Guerra Mundial, 1914, esse período é conhecido como Paz Armada ou Belle Époque, Bela Época. Bela Época por quê? Porque nesse momento vai surgir uma série de transformações que são puxadas pela ciência, que são deflagradas pelo conhecimento científico. Pois bem, a modernidade ela tem seu início com um desencantamento do mundo. Desencantamento do mundo com o mundo, do mundo, enfim, porque há um afastamento com as relações mítico-religiosas. Pensem vocês, o impacto do século XVIII está nos trazendo, que é a racionalização, o cientificismo, o homem no centro das explicações do mundo, é o antropocentrismo, antropo-homem, centrismo centro, o homem no centro. Não é uma questão de um teocentrismo, de um Deus no centro. Então, o desencantamento do mundo, trazido pela modernidade, coloca o homem como figura principal nos processos de transformação da natureza, da cultura, do próprio homem. Pois bem, Belle Époque, bela época, momento em que está surgindo uma série de transformações, como alimentos mais sofisticados, trem, meios de transportes que a engenharia está agora a propiciar aos homens. Eletricidade, enfim, eu devo ter falado isso, estou sendo repetitivo. Galera, paz armada, por que que esse momento também de 1871 a 1914 também é conhecido como paz armada? Lembrem-se vocês que quem manda no pedaço é a Inglaterra, quem está no topo. Se fosse um pódio de primeiro, segundo e terceiro lugar, primeiro lugar poderíamos dizer que está na mão da Inglaterra,
segundo lugar, Alemanha, em terceiro lugar, Itália. Então, esses países, Itália e Alemanha, eles entram num processo de competição e um processo de roubo do mundo, das riquezas, que já havia começado desde o século XV, né? Quando a gente sai da Baixa Idade Média, entramos nas grandes navegações, esse processo de busca de novas terras, busca o cacete, né, velho? A galera tava atrás de ouro, atrás de riquezas, enfim, estavam a fim de parasitar os outros seres humanos além mar. Então, esse momento é conhecido como Paz Armada, galera, de 1871 a 1814, porque é nesse momento em que está se aflorando os nacionalismos. O que seria essa ideia de nacionalismos? Cara, imagina o seguinte: a Europa está se transformando em um palco de guerra que vai ser fomentado por esses nacionalismos, um revanchismo, no qual cada país vai defender sua cultura, seu modelo econômico e não só, vai mostrar e vai apresentar com unhas e dentes que é melhor do que os outros. Perfeito? É essa a questão do nacionalismo. Esse nacionalismo, em 1914, ele vai deflagrar a guerra. Perfeito, galera. Falamos da Belle Époque, a gente vai retomar isso por meio dos exercícios e falamos da paz armada. Galera, quando começa a Primeira Guerra Mundial, em 1914, ela vai até 1918. Nós já sabemos, a Alemanha perde a Primeira Guerra Mundial, ela vai sofrer sanções pesadas pelo Tratado de Versalhes, as nações envolvidas na guerra vão cobrar todo o prejuízo que a Alemanha causou às suas unidades federativas. Em 1920, meu povo, vai surgir o Partido Nazista, o Partido Nacional Socialista Alemão, com o chefe Adolf Hitler. Galera, o Instituto ou Escola de Frankfurt vai ser fundado em 1924. Perfeito? E vai durar ali, se eu não me engano, até 1932. Até as vésperas. Não, 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 não. Ele vai durar até 34, né? Hitler vai fechar esse instituto porque ele é um instituto esclarecedor, ele é um instituto onde se concentram as mentes que estão elaborando um grande avanço, né, no entendimento dos processos de propaganda, industrialização e como tudo isso, juntamente com a proposta de um governo fascista, como que tudo isso impacta na construção dos seres humanos. Então, esse instituto, fundado em 1924, ele tem como objetos de análise, né? Sujeitos de análise, melhor dizendo, porque objeto não tem sentimento, não, sujeitos de análise. A gente estamos aqui a entender como esses processos históricos estão impactando nos seres humanos. Então, galera, é, vamos retomar aqui agora então alguns nomes dessa escola: Adorno, Horkheimer, com um livro muito importante que eu recomendo que vocês flertem com ele, e se a leitura for difícil, que vocês busquem vídeos no YouTube, Univesp TV, vídeos na Unicamp. Cara, a gente tem que se apropriar desse conhecimento produzido no nosso país de excelência, perfeito? USP, Unicamp, Unesp, Unifesp, universidades federais. Cara, buscar artigos e ler esses artigos. Vai ter dificuldade? Claro que vai, mas é assim em tudo. Se vocês se esforçarem, não vão se arrepender. Perfeito? O esforço passa, a vitória fica. Não esquece dessa. Galera, esse instituto crítico, esse instituto que busca entender as novas transformações históricas e como elas impactam no ser humano, esse instituto crítico vai beber em alguns filósofos. Kant, Emmanuel Kant, no criticismo de Kant,
Hegel e Karl Marx. E, juntamente com esses três grandes nomes, também estou sendo repetitivo, me perdi aqui. Kant, Hegel e Marx, mais psicanálise. Kant, Hegel e Marx e psicanálise. Quer resumir? Psicanálise e teoria marxista é o que dá essa roupagem, sustentação à construção dos argumentos científicos do Instituto de Frankfurt. Perfeito? Então, galera, esses caras estão analisando esse contexto histórico da Belle Époque, né? Como que essas grandes transformações desse cientificismo trazido pela Belle Époque, por essa bela época, a eletricidade, o rádio, a TV, esses meios de comunicação, como que eles, sendo apropriados pelos fascistas, pelo Partido Alemão Nacional Socialista, como que eles influenciariam o comportamento dos seres humanos. E mais do que isso, quais foram os impactos que eles trouxeram para a cultura. Então, é nesse momento, a partir desse instituto, que vai surgir esse conceito indústria cultural. Quando falamos de indústria cultural, nós não estamos falando de uma indústria que vai fazer peça de carro, de moto. Quando se fala de indústria, nós estamos chamando a atenção a um processo de produção de cultura, de produção de seres humanos, de influência. Perfeito? Pois bem. Então, galera, esse contexto histórico é um contexto em que nós estamos a fundir o capitalismo, né, nesse processo de industrialização com a cultura. No que isso vai dar? Vai dar no sentido de que os bens culturais, aliás, a cultura se torna um bem cultural. É uma das principais, é um dos principais efeitos trazidos por esse amálgama, por esse ajuntamento. Então, o que nós vamos ter nesse capitalismo industrializado? Nós vamos ter uma produção em larga escala. Cara, se você está produzindo em larga escala, mano, como que você vai vender tudo isso se de alguma forma não existir um modo de influenciar o comportamento dessas pessoas porque elas comprem isso? Imagine Nike, Adidas, Oakley, Mizuno e outras tantas marcas aí produzindo agora de baseada. É óbvio que nesse momento histórico não tem essas marcas. Eu quero que vocês imaginem hoje essas marcas no mercado se não tem um grande investimento para influenciar grande parte da população a seguir essas tendências da moda. Então, nesse momento, né, a escola de Frankfurt está observando que está ocorrendo uma intensa valorização dos recursos, dos bens, dos elementos simbólicos. A ideologia principal é fomentar o quê, galera? Que tipo de pensamento? Lembrem-se, galera, cultura como linguagem. Se a cultura é como linguagem, eu posso ler a cultura, eu posso interpretar a cultura, eu posso traduzir a cultura. Então, nós estamos observando exatamente como esses grandes pensadores, esses intelectuais, esses cientistas, nós estamos olhando para esse momento histórico, né, 1900, nas duas primeiras décadas do século XIX, isso, século XIX, não é século XIX, século XX, desculpa, século XX, nós estamos falando de 1924, quando funda essa escola. Então, nessas duas primeiras décadas do século XX, nós estamos observando a grande influência que vai surgir na cultura quando essa sociedade de consumo mais arte está se construindo, está surgindo, está tendo como efeito a indústria cultural. Indústria cultural que vai ter no rádio, na TV, no cinema e na música meios de transmissão dessa ideologia. Qual ideologia?
que ela busca incentivar o consumo, galera, que busca exatamente isso, consumo. Mas esse consumo é um consumo consciente? Não, não é um consumo consciente. É, essa ideologia, né, por meio dessa indústria cultural, ela vai buscar padronizar os gostos e costumes, porque senão não vai vender para muita gente, não vai vender de baseada. Então, essa indústria cultural, ela vai alienar, perfeito? Ela vai reduzir a autonomia daqueles que estão consumindo esse produto. E volto a dizer, o ser humano ele não é determinado pela cultura, ele não é determinado pelo meio, ele sofre influência. Mas vejamos, se essa cultura que ele está recebendo agora é uma cultura que o interesse principal dela é vender, é promover diversão alienante, ou seja, que não promove o espírito crítico, que não promove a adentrada desses sujeitos no campo da filosofia, da ciência e, enfim, dos conhecimentos mais relevantes produzidos pela nossa espécie, você vai ter então um meio em que a influência vai ser, não digo negativa, porque aqui não trata de uma questão moral, mas ela vai ser limitada, ela vai ser limitante. Pois bem, como que vai ficar a arte nesse contexto de indústria cultural, de massificação? A arte. A arte erudita, ela perde o seu rigor. E a arte popular, ela perde a sua espontaneidade. Vamos entender essa relação? Da seguinte forma: como a arte agora ela está sendo produzida por máquinas, então, sabe aquele detalhe que um aleijadinho em Minas Gerais, esculpido em pedra-sabão, só ele conseguiria dar, e ao ver aquela estátua, você fala: essa estátua é de Aleijadinho, não é de Michelangelo, não é de Leonardo da Vinci, perfeito? Essa pintura aqui, ó, ela não é de Caravaggio, ela não é, sei lá, de Rafael Sanzio. Você percebe que os artistas, eles conseguiam imprimir nessa arte o que Walter Benjamin chamava, Walter Benjamin, um dos membros da escola de Frankfurt, chamava de aura. Essa aura mística, mágica, que revestia a obra de arte, ela se perde com a industrialização da arte, com a indústria cultural, com a massificação dos gostos e costumes. Por quê? Porque agora esses detalhes, essa riqueza, essa aura, ela se perde porque os detalhes, a beleza passa a estar vinculadas, restritas ao que? A máquina, a tecnologia, ao avanço tecnológico. Beleza? Galera, é, eu queria chamar a atenção de que vai ocorrer algumas coisas com relação a essa obra de arte. E nós veremos que a obra de arte ela torna-se reprodutivas e repetitivas. Isso faz com que elas percam a sua expressividade. Elas tornam-se eventos para o consumo. Perfeito? Que mais? Mais um detalhe. Tornam-se consagração do consagrado pela moda e pelo consumo. Então as pessoas não estão a consumir os objetos porque remete isso a uma tradição, remete a isso a uma expansão da consciência, não. Tá na moda, a galera segue como gado. É essa a ideia principal da alienação. Esse sujeito que agora ele não é um sujeito reflexivo. Ele é um sujeito que ele busca, por meio dessas obras de arte, a satisfação mais imediata de sua vaidade, dos seus desejos. Galera,
houve uma disseminação da cultura por meio dessa industrialização. Adorno via, principalmente Adorno, via com bons olhos a TV. Ele pensava no primeiro momento que a TV ia ser muito importante para a disseminação dos saberes e conhecimentos historicamente construídos pela nossa espécie. No entanto, esse instituto vai nos revelar, através dessas investigações, como que a cultura de massa, por meio desses veículos, rádio, TV, música e cinema, vão impactar na construção desses sujeitos. Sujeitos esses agora com menos liberdade de escolha consciente, porque agora massificados e alienados. Galera, de modo geral é isso. Nosso próximo encontro, a gente discutirá algumas relações entre consumo e consumismo. E, por fim, como que fica o jovem no meio de tudo isso. Perfeito? Tenham todos uma boa semana. Vou mandar para vocês as atividades relacionadas a esse vídeo e nós vamos aprofundarmos junto. Consequentemente não é a palavra certa. Sem mais, eu me coloco à disposição de vocês para esclarecimentos, principalmente dos exercícios e dúvidas do Centro de Mídias. Quinta-feira são as nossas aulas de Sociologia pelo Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Eu espero que vocês estejam seguindo. Aqueles que estão realmente enfrentando problemas nesse momento, como todos nós estamos tendo problema agora nesse momento de quarentena, muitos estão tendo que trabalhar, enfim, não estão podendo se dedicar aos estudos, mas não deixem de assistir os vídeos, porque se você não pode assistir no dia ao vivo, assista pelo YouTube. Beleza, galera? Tenham todos uma boa semana e eu espero ter trazido aqui alguns elementos para que nós possamos dar continuidade a esse processo de construção do conhecimento. Trata-se hoje de uma aula introdutória, beleza? Tenham todos uma excelente semana. Tamo junto, galera.